Sabe aquele livro que, não importa a idade, sempre que a gente lê, descobre uma coisa nova? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de O Pequeno Príncipe. E olha, isso aqui vai muito além de um conto infantil, viu? É uma verdadeira jornada pelas verdades mais essenciais da vida, tudo pelo olhar de um garotinho que veio das estrelas. Vamos juntos entender por que essa história atravessa gerações e continua tocando tanto a gente? Então, para começar, esquece o príncipe por um instante. A história, na verdade, começa com um desenho. O nosso narrador, quando tinha só 6 anos de idade, ficou fascinado com uma imagem que viu num livro. Uma jiboia engolindo um animal. E aquilo despertou nele uma ideia que mudaria para sempre o jeito dele de ver o mundo. E é aqui que a gente já bate de frente com o primeiro grande conflito da história. De um lado, a imaginação fértil de uma criança. Do outro, a lógica pragmática e, convenhamos, meio sem graça dos adultos. Onde ele enxergava toda uma cena complexa, um elefante dentro de uma jiboia, as pessoas grandes viam só um chapéu. Fica claro logo de cara como a criatividade é incompreendida quando a gente só olha para o que está na superfície. Bom, diante dessa incompreensão toda, o conselho dos adultos foi bem direto. Deixa esse negócio de desenho para lá e vai focar em coisas mais sérias. E foi assim que ele acabou se tornando piloto. Uma profissão importante, claro, mas que o afastou daquela sua essência criativa. E essa desconexão, a gente vai ver, é um ponto central em toda a jornada dele. Mas olha que curioso, mesmo virando piloto e vivendo nesse mundo adulto, ele nunca abandonou aquele seu primeiro desenho. Ele se tornou uma espécie de teste secreto, sabe? Uma ferramenta para medir se as pessoas que ele conhecia tinham imaginação, se enxergavam além do óbvio. Infelizmente, na maioria das vezes, o resultado era sempre o mesmo: uma grande decepção. Anos mais tarde, o destino dá uma reviravolta. Um acidente de avião o deixa completamente isolado no meio do deserto do Saara. Imagina a cena, sozinho, lutando pela sobrevivência. E quando tudo parecia perdido, no meio daquele silêncio absoluto, uma vozinha inesperada quebra a solidão. É nesse momento que ele conhece o Pequeno Príncipe. E o primeiro pedido do menino é a coisa mais surpreendente do mundo. Ele não pede água, não pede ajuda. Ele pede algo que o reconecta com aquele seu passado esquecido, um simples desenho de um carneiro. O piloto até tenta, mas nenhum desenho agrada o príncipezinho. Um tá muito doente, o outro parece um bode, nenhum serve. Já meio frustrado com a própria falta de imaginação, ele tem um estalo. Desenha uma caixa e diz que o carneiro que o príncipe quer está ali dentro. E, para total surpresa do piloto, o Pequeno Príncipe adora a ideia. A caixa era a solução perfeita, porque permitia que ele imaginasse o carneiro exatamente como queria. Naquele momento, o nosso narrador finalmente encontra alguém que entende que aquilo que a gente não vê pode ser muito mais real do que o que está bem na nossa frente. A partir daí, o príncipe começa a contar sua história. Ele descreve uma jornada por vários asteroides, e cada um deles era habitado por um tipo diferente de adulto. Todos eles consumidos por buscas bem vazias e solitárias. E que figuras ele encontrou, hein? Tinha um rei que reinava sobre o nada, um vaidoso que precisava de admiração sem ter ninguém por perto, e um empresário que achava que era dono das estrelas só porque as contava. Cada planeta era um retrato de como essa obsessão dos adultos por controle, por números e por posses, no fundo só leva a uma profunda solidão. A conclusão do Pequeno Príncipe sobre tudo isso é simples, mas certeira. Ele percebe o quão absurda é uma vida focada em coisas superficiais, uma vida vivida sem conexões de verdade, sem um propósito maior. Ele entende que os adultos são, de fato, muito estranhos. Chegando na Terra, a solidão do príncipe parece ficar ainda maior, até que ele encontra uma raposa. E é com ela que ele vai aprender o segredo para criar laços de verdade, o verdadeiro significado do que é se conectar com alguém. E a raposa traz uma ideia central, uma palavra-chave: cativar. Ela explica que para criar uma conexão de verdade é preciso cativar alguém. Mas o que isso realmente significa? Cativar, ou domar, como também é traduzido, não tem nada a ver com controle. É sobre criar laços. É um processo que transforma alguém, que antes era só mais uma pessoa no mundo, em um ser único e especial para a gente. E isso muda a forma como a gente enxerga tudo ao redor. E esse processo de cativar exige paciência e a criação de rituais. É o ato de dedicar tempo, de criar significados juntos, que transforma o comum em algo extraordinário.
Um simples campo de trigo, por exemplo, pode se tornar especial só porque passa a lembrar o cabelo dourado de alguém que a gente cativou. E com essa lição, o príncipe finalmente entende o valor da sua rosa. O que a torna única não é a beleza dela, mas todo o tempo, o cuidado e a responsabilidade que ele dedicou a ela. É esse investimento emocional que a torna insubstituível. O valor dela está no tempo perdido com ela. Com essa nova sabedoria, o príncipe se prepara para voltar para casa. Mas, antes de partir, a raposa confia a ele um último segredo, talvez a mensagem mais poderosa de toda a história. E aqui está a grande verdade do livro. As coisas mais valiosas da vida, como o amor e a amizade, não podem ser vistas ou contadas. Elas só podem ser sentidas com o coração. O que é essencial de verdade é invisível aos olhos. E é isso que dá a ela seu verdadeiro valor. A sua partida da Terra é simbólica e um pouco agridoce. Ele permite que uma serpente o pique, não como um final trágico, mas como o único jeito de se libertar do peso do corpo físico e poder, enfim, retornar ao seu pequeno planeta e à sua rosa. O príncipe deixa um presente inesquecível para o piloto. Ele promete que sua risada vai estar em todas as estrelas, transformando o céu noturno numa lembrança eterna do laço que eles criaram e daquela beleza que é invisível aos olhos. E assim, a jornada do Pequeno Príncipe chega ao fim. Mas a reflexão que ela provoca, essa continua. A história nos deixa com uma pergunta fundamental. No meio de tantas preocupações adultas, de tanta correria, o que é essencial em nossas vidas que talvez a gente tenha deixado de enxergar com o coração?